Paz de Cristo a todos que nos assistem. Hoje vamos abordar um tema que tem inquietado muitos cristãos sinceros. Enquanto muitas igrejas buscam se adaptar aos novos tempos, surge a pergunta: até onde podemos ir sem comprometer a essência do Evangelho? As inovações são necessárias ou estamos nos afastando da verdade bíblica? Queridos irmãos e irmãs em Cristo, bem-vindos! Se você está em busca de respostas sinceras sobre os rumos da igreja contemporânea, este vídeo foi preparado para você. Vamos examinar juntos, à luz da palavra, o que significa ser uma igreja relevante sem cair na apostasia. Nosso mundo muda constantemente. Tecnologias surgem, comportamentos se transformam e a igreja também sente a necessidade de dialogar com seu tempo. Mas será que toda adaptação é saudável? Como discernir entre atualização necessária e comprometimento doutrinário? A igreja sempre enfrentou o desafio de ser relevante sem perder sua essência. Os primeiros cristãos precisaram adaptar a mensagem para diferentes culturas sem perder o cerne do Evangelho. Paulo se fez tudo para todos, mas sem jamais negociar as verdades fundamentais da fé. Ao longo dos séculos, vemos momentos em que a igreja se aliou demais ao espírito do tempo e perdeu seu poder transformador. Em outros, se fechou tanto que se tornou irrelevante. O equilíbrio sempre foi o desafio. Observemos alguns sinais que merecem nossa atenção e discernimento. Quando a mensagem de prosperidade substitui a cruz, algo está errado. Quando o conforto pessoal se torna mais importante que a santidade, precisamos refletir. Quando o entretenimento supera a adoração autêntica, estamos em terreno perigoso. Muitas igrejas hoje parecem mais preocupadas em agradar as pessoas do que em agradar a Deus. O número de frequentadores tornou-se mais importante que a profundidade espiritual. Shows substituíram cultos. Pregações desafiadoras deram lugar a mensagens motivacionais sem confronto com o pecado. A Bíblia nos alerta sobre falsos mestres que agradariam aos ouvidos das pessoas, apresentando um evangelho sem cruz, sem arrependimento, sem transformação. Será que estamos testemunhando o cumprimento dessas profecias? Um dos grandes perigos da igreja contemporânea é o relativismo moral e doutrinário. Na tentativa de não ofender ninguém e atrair todos, algumas comunidades começaram a negociar verdades bíblicas fundamentais. Temas como pecado, inferno, arrependimento e santidade tornaram-se tabus em muitos púlpitos. A mensagem foi suavizada, a ponto de perder seu poder transformador. Quando a igreja passa a refletir os valores do mundo, em vez de confrontá-los com a verdade bíblica, algo está profundamente errado. É importante distinguir entre modernização necessária e apostasia. Usar tecnologia para pregar o Evangelho não é problema. O problema surge quando a mensagem é alterada para se adequar às expectativas contemporâneas. Podemos e devemos usar métodos atuais para comunicar verdades eternas. O que não podemos é negociar essas verdades. A forma pode mudar, o conteúdo jamais. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Uma igreja pode ter boa iluminação, som de qualidade, presença nas redes sociais e ainda assim ser fiel à palavra. Da mesma forma, uma igreja pode parecer tradicional em suas formas e estar completamente distante do verdadeiro evangelho em seu conteúdo. O verdadeiro termômetro da saúde espiritual de uma igreja não está em seus números ou estrutura, mas na qualidade do discipulado. Jesus não nos chamou para fazer frequentadores,
mas discípulos. Uma igreja pode estar cheia e ainda assim estar vazia de propósito divino. O crescimento numérico sem crescimento espiritual é inchação, não multiplicação. Precisamos voltar a um discipulado que transforme vidas, forme caráter cristão e prepare servos. A grande comissão continua sendo fazer discípulos, não apenas convertidos, discípulos que conhecem a palavra, vivem a palavra e estão dispostos a pagar o preço por seguir a Cristo. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que permaneceram fiéis em meio à pressão para se conformarem. Daniel e seus amigos na Babilônia recusaram-se a se contaminar com a comida do rei, mesmo que isso custasse suas vidas. Eles foram relevantes na cultura babilônica sem comprometer sua fé. José no Egito tornou-se o segundo homem mais poderoso do império, sem abandonar seus princípios. Paulo adaptou seus métodos para alcançar diferentes culturas, mas nunca diluiu a mensagem da cruz. O próprio Jesus confrontou as tradições religiosas de seu tempo, que haviam perdido o espírito da lei, mas nunca comprometeu a verdade divina. Ele era amigo de pecadores sem aprovar o pecado. O antídoto para a apostasia sempre foi e sempre será o retorno às Escrituras. Quando a igreja se afasta da centralidade da palavra, está fadada ao desvio. O avivamento genuíno sempre começa com a redescoberta da palavra de Deus. A igreja primitiva era dedicada ao ensino dos apóstolos, à comunhão ao partir do pão e às orações. Este modelo simples produziu discípulos que transformaram o mundo. Não precisamos de inovações teológicas, mas de retorno aos fundamentos. A Reforma Protestante nos trouxe o princípio de sola scriptura, somente a Escritura como autoridade final. Este princípio continua sendo nosso guia seguro em tempos de confusão doutrinária. Jesus veio cheio de graça e verdade. Não podemos enfatizar uma em detrimento da outra. Uma igreja que só fala de verdade sem demonstrar graça torna-se legalista e farisaica. Uma igreja que só fala de graça sem proclamar a verdade cai no relativismo e na permissividade. O Evangelho equilibrado apresenta o amor incondicional de Deus e sua santidade perfeita, apresenta a graça redentora e a necessidade de arrependimento genuíno, fala do perdão divino e da transformação de vida. Uma igreja saudável pode ser moderna em suas formas sem comprometer seu conteúdo. Ela prega Cristo crucificado como o único caminho para a salvação, incentiva a santidade sem cair no legalismo, vive o amor ao próximo sem relativizar a verdade. Ela é relevante para sua cultura sem se tornar escrava dela. Usa métodos contemporâneos para comunicar verdades eternas. Acolhe o pecador sem acolher o pecado. Seus líderes são servos, não celebridades. Seu sucesso é medido pela transformação de vidas, não por números. Sua preocupação é a glória de Deus, não a glória humana. Como cristãos, somos chamados a exercer discernimento. Nem tudo que se apresenta como novo movimento de Deus realmente vem dele. A Bíblia nos chama a provar os espíritos, a examinar tudo e reter o que é bom. Precisamos avaliar ministérios e mensagens à luz da palavra, não conforme sua popularidade ou apelo emocional. Um ministério bíblico nem sempre será popular, pois a verdade muitas vezes incomoda. Que possamos ser uma geração que ama profundamente a Deus e sua palavra. Que não nos conformemos com o modelo deste século, mas sejamos transformados pela renovação da nossa mente. Que tenhamos a coragem de questionar tendências que contradizem as Escrituras.
mesmo quando são populares. Que saibamos ser relevantes sem sermos relativistas. Modernos na forma, eternos no conteúdo. O desafio para cada cristão hoje é conhecer profundamente a palavra para não ser levado por todo vento de doutrina. É viver o evangelho integral em um mundo fragmentado. Não precisamos temer as mudanças culturais. A igreja já enfrentou perseguições, heresias e desafios muito maiores ao longo da história e permaneceu firme. O que precisamos temer é a diluição da nossa identidade e mensagem. Cristo continua construindo sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Permanecendo fiéis à palavra e sensíveis ao Espírito, seremos parte dessa obra eterna, mesmo em tempos de apostasia crescente. Que Deus nos dê sabedoria para navegar estes tempos desafiadores com fidelidade e graça. Que sejamos sal e luz, preservando a verdade e iluminando o caminho para outros. Agradeço por você ter dedicado seu tempo a esta reflexão. Se este conteúdo foi edificante, compartilhe com outros irmãos que também precisam deste discernimento. Inscreva-se em nosso canal para mais mensagens bíblicas que desafiam e edificam. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Até o próximo vídeo.